preparando aqui. Feliz sábado a todos vocês. Shabbat Shalom. Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Só pessoal, só para o Thiago Seleme, ele tinha uma mania feia de me, eu comentava Shabbat Shalom, o que ele fazia? Ele fazia Shalom Shabbat. Eu falei para ele, isso é árabe que faz, muçulmano. Salam aleikum, aleikum salam. Mas você, judeu, não faz isso. Então Shabbat Shalom é como? Shabbat Shalom. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, que a paz esteja contigo. Você não responde Aleichem HaShalom. Você responde Shalom Aleichem. Tá bom? Por favor? Obrigado. Lá com as mãos. É uma felicidade muito grande quando nós nos reunimos na presença de Deus. E uma das coisas que eu acho muito bonita aqui na nossa igreja, eu vi hoje as mães, né? Eu vi hoje as mães, vou colocar ali, só para não ficar fazendo barulho. As mães vindo ali para tirar foto dos filhos, cantando e etc. Sabe que a associação me falou assim, uma coisa linda que vocês têm são as crianças brincando, né? Um dia que o pastor Bob esteve aqui, as crianças louvando. Um dia que o Bob esteve aqui, ele conversou comigo e ele falou assim, pastor, que coisa linda a adoração infantil de vocês. E eu vi aqui as crianças e naquele momento me deu um arrepio, assim, eu vi a Flávia, né? Flávia, ela veio aqui tirar uma foto do Henrique, nossos novos membros aqui na igreja, dá licença, por favor. Aqui e eu vi a Silvia e vi as mães, e todo mundo muito feliz. E sabe o que me deu a sensação no momento que vocês estiveram aqui? E me deu uma sensação boa, de que não eram apenas vocês que estavam aqui, de que naquele momento os anjos se puseram aqui também. E os anjos estiveram aqui, e eles todos os sábados, eles viram aqui, e eu sei que Deus está no seu trono, mas Deus está aqui também sendo adorado por nós. Os anjos estão aqui protegendo a nossa presença, para que nós não sejamos fulminados pela presença de Deus, porque somos pecadores. Mas nesse momento bonito, maravilhoso, quando as crianças se colocam aqui na frente, e elas vêm louvar, e elas cantam, e elas louvam, eu imagino pela fé que os anjos saem dali da frente, eles vêm para cá, para olhar Deus recebendo a adoração das suas crianças, dos seus filhos. Isso é maravilhoso, é fantástico, é lindo, porque nós podemos perceber o poder da graça de Cristo, que não encontra barreiras de entendimento, porque é fato, as crianças ainda não chegaram, na nossa visão, no entendimento completo da teologia, da Bíblia, da fé, mas elas louvam com o coração. Elas entregam aquilo que muitas vezes nós queremos racionalizar, nós queremos analisar, queremos até esconder em certos momentos. Continuem ensinando suas crianças em casa. Continuem ensinando, ainda que haja em alguns momentos questionamentos, e é bom. Eu me lembro do pastor Paroski, Wilson Paroski. Ele, uma certa feita, conversando, a gente estava sentado conversando na sala de aula, depois que tinha acabado a aula, e ele me falou assim, sabe por que a Keldy Paroski, alguém sabe quem é Keldy Paroski? Keldy é a filha dele. Ela é doutoranda em Novo Testamento, ela está fazendo doutorado em Novo Testamento, ela ama a Bíblia, é uma das melhores teólogas da igreja hoje, né? Menina jovem. E ele falou, sabe por quê, Sérgio? A gente tem, meus filhos, eles gostam de estar, porque eu nunca digo para eles, é assim que é. Eu sempre, quando eles me perguntam, eu vou ficar aqui na frente, vai ficar muito próximo, né? Eu já vi o meu, eu vou mais para trás? Tá bom. É porque eu me movo. E ele falou assim, de uma forma, eu gosto dos questionamentos. Acho que uma das primeiras coisas que eu conversei com vocês aqui foi que eu não sou um pastor que gosto de que todos simplesmente me escutem. O Elcio conhece, sabe, do grupo que a gente participa, das lives que a gente fazia. E eu acho que a gente mais gostava era o que era? Perguntas e respostas. Vou contar um segredo sobre o Elcio aqui para vocês. A primeira vez que o Elcio colocou o nome dele lá, eu fiquei olhando, porque ele colocou em aramaico. Colocou em aramaico siríaco. Eu fiquei olhando, falei, quem é que colocou aqui? Aí eu li, né, Elcio Pimentelon, né? Ficou com a terminação em grego. Aí eu olhei e falei, por que esse rapaz colocou? E na semana seguinte ele colocou em grego. Aí na semana seguinte ele colocou em hebraico. Aí na outra, não sei qual foi a outra que você colocou. Acho que é hebraico. Aí ficou em hebraico, né? Ficou em hebraico. Eu falei, tem mais um doido aqui nesse grupo. Tem mais um doido aqui. E o Elcio gostava muito de fazer perguntas. E ele fazia muitas perguntas e vários outros amigos de lá do grupo gostam. Por quê? Existe uma frase que eu já falei para vocês, o Clayton me conhece muito bem, e a gente sabe, já falei conversando com a Grazi também, que é assim, o rabino que não é questionado não é respeitado, muito menos amado. Questionem, perguntem, e se os seus filhos perguntarem para você, entenda e questionarem você, é porque eles ainda têm em você uma referência. Eles entendem você como uma referência. Eles sabem que suas palavras, por mais que eles ainda duvidem,
E eu tenho um filho ali, ó, aquele rapazinho ali. Aquele rapazinho ali, quando era pequeno, tudo que eu falava, ele dizia amém. Hoje, tudo que eu pergunto, tudo que eu respondo para ele, ele faz assim, é mesmo? Vamos conversar sobre isso, pai. Vamos conversar sobre isso. E eu tenho medo quando eu faço perguntas e respostas na igreja, quando ele pergunta. Quando ele pergunta, eu já falo, você vai ser sempre a última. Porque assim eu posso dizer que acabou o tempo, e aí não vou responder agora. Te respondo em casa, É. Acho que melhorou bastante, hein? Nossa! Puxa vida, fez-se a luz. Fez-se o som, né? Agora. Na última vez que eu preguei aqui, nós conversamos, eu falei sobre Gênesis 1. E eu quero trabalhar em algumas pregações com vocês, Gênesis, o livro de Gênesis. Falamos sobre a criação, na primeira, é óbvio, a gente vai começar Gênesis falando sobre a criação. E nós vimos ali que uma das coisas mais interessantes a respeito da criação eu trouxe para vocês, é o fato de que o texto hebraico nos apresenta um Deus que molda o mundo, cria o mundo, transforma o mundo com um pouquinho de tristeza na sua voz. Em cada momento, quando ele diz, é bom, foi bom, existe um pouco de tristeza no Tov, porque o modelo é Deus olhando para Moisés e olhando para o futuro da nossa existência e dizendo, tudo que eu estou fazendo, muito bom, mas vocês não vão curtir muito, porque vocês vão ficar pouco tempo aqui dentro. Porque infelizmente vocês vão se afastar de mim, pecar. Eu não sei o que está acontecendo aqui, acho que está puxando muito. Acho que é porque está do outro lado, Marcelo. Vou colocar do outro lado aqui. Assim. Aí. Acho que vai ficar melhor. Estava puxando, obrigado. Hoje eu quero tratar com vocês exatamente desse momento que é chamado lapso na teologia. É o momento da queda. O que aconteceu naquele evento e quais foram as propostas ali feitas. E muitas vezes nós nos desentendemos na compreensão e pensamos que a oferta, a gente fala muito sobre a imortalidade da alma, né? A gente sabe que a Bíblia não ensina a imortalidade da alma, mas a gente vai ali dizendo, a oferta de Satanás, da serpente, foi o qual? Qual foi a oferta para nós? Que segundo o que nós pensamos, a vida eterna. Eu vou mostrar para vocês que na verdade a oferta dele não foi essa. Mas vamos passo a passo. Quando nós olhamos para o relato da criação, nós percebemos essa tristeza divina, mas nós percebemos a grandiosidade do que Deus está fazendo em todos os momentos. Obviamente que cria um determinado momento em que algo disruptivo acontece, que é a queda. Quando nós olhamos para a queda de Lúcifer no céu, nós não vamos tratar disso, e na nossa queda, nós vemos alguns elementos em comum. Existem alguns elementos em comum, por exemplo, criador e criatura, desconfiança da criatura em relação ao seu criador, um discurso que expressa essa desconfiança, não fica apenas no coração, mas algo é dito que mostra essa desconfiança. Lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, aquelas famosas passagens que nós utilizamos para falar da queda de Lúcifer, nós vemos ali na multidão dos seus comércios, e a palavra hebraica utilizada ali não significa comércio no sentido de business, mas significa comércio no sentido de fofoca. Toda fofoca, transações de gossip. Vocês imaginam o que estava acontecendo no céu? Era aquilo que a Sion White descreve no Patriarcas, que Lúcifer ia de ouvido em ouvido dos anjos. O que ele fazia? Chegava num anjo, não, Deus é bom, né? Nossa, Deus é muito bom. Deus é bom, mas, o mas talvez seja uma das expressões mais diabólicas que existe quando ela é utilizada dessa forma. Deus é muito maravilhoso, mas, Números 13, você vê os espias que na Bíblia, na verdade, são turistas. Deus dá a eles o privilégio de serem os primeiros a contemplar a terra. A palavra hebraica utilizada é tur, que não quer dizer espiar, que seria ragal, mas curtir. Eles foram enviados para curtir a terra. Eles terminaram o relatório, trouxeram as uvas, trouxeram as frutas, disseram, a terra verdadeiramente é muito boa. Ela mana leite e mel, é maravilhosa. O que eles colocaram depois? Mas, a terra é gigante de gigantes, e etc. E a gente vai ver que o mas acaba destruindo muitas pessoas. Lúcifer foi da mesma maneira. Quando nós encontramos no texto bíblico a nossa queda, há um discurso que expressa essa confiança, mas ela não fica apenas no discurso. Não fica. Existe uma ação subsequente que nos causa o afastamento e que expõe e opõe a criatura ao seu Criador. E nós vamos ver isso muito
Claramente. No entretanto, no caso nosso, existe um elemento adicional. Eu estou falando aqui das relações entre nós, entre a nossa queda e a queda de Lúcifer. Mas no nosso caso existe um elemento adicional. No caso da queda de Lúcifer, não houve um agente externo provocando. Havia alguém tentando Lúcifer? Samael? Havia alguém fazendo lá um processo de tentação, dizendo, olha, Deus... Ele era o próprio tentador. Surge intrinsecamente nele, pela autocontemplação, pela sua própria natureza, por olhar para si mesmo e perceber que Deus era maravilhoso, mas eu também sou maravilhoso. Eu também sou muito bom. Eu sou. Ao invés de contemplar o Deus que é, ele contemplou a criatura que buscava ser. Mas, no nosso caso existe um tentador, existe um elemento externo, e esse elemento externo é o próprio Lúcifer. Ele começa com esse poderoso anjo, essa grande rebelião, apresentando uma proposta. E em tempos de política, quando nós nos lembramos disso, nos lembramos de ações políticas, geralmente nós temos que escolher entre uma proposta e outra. Uma proposta e outra. Para Lúcifer não foi apresentada nenhuma outra proposta, a não ser aquela que ele mesmo fez a si. Mas a nós, ele apresentou uma proposta. E qual foi a proposta alternativa? Quando nós consideramos essas propostas, novamente, de Deus e do adversário, ela é completamente explicável quando consideramos por quê que Deus nos dotou de como criaturas com liberdade de escolher, ainda que essas escolhas nos afastem de Deus. É o famoso chamado, qual é o nome que a gente conhece? O livre, coisa inexistente na Bíblia. Não existe livre-arbítrio na Bíblia, existe liberdade de escolha na Bíblia. O que é arbítrio? É a capacidade de decidir o que é certo ou o que é errado. Você tem essa capacidade ou eu? Nós podemos determinar que algo é certo ou errado, ou podemos apenas escolher algo que Deus, onisciente, onipotente, criador e todo sábio, determinou que era certo ou errado. Não podemos de maneira nenhuma pensar que o nosso livre-arbítrio, a gente pode até continuar usando a mesma expressão semanticamente, mas que o nosso livre-arbítrio é absoluto e que por isso nós fomos dotados pela compreensão de decidir, determinar que algo seja certo ou seja errado. A Bíblia não nos dá esse poder. Ela diz que nós temos completa e absoluta liberdade para escolher entre duas coisas. Ou, na verdade, entre uma coisa. A decisão é sempre binária. Duas coisas. Quais são? Entre Deus e não Deus. Entre o bem e o mal. Entre o certo e o errado. Entre a morte e a vida. A bênção e a maldição. Podemos determinar o que vai ser bênção para nós? Quais as consequências? E etc? Não. Nós vivemos com as consequências das nossas escolhas, por isso estamos aqui, e não estamos no Éden. A liberdade de escolher dada pelo Criador às criaturas, de acordo com as Escrituras, é de fato outro aspecto extremamente interessante da mensagem bíblica, da teologia bíblica. E a sua inclusão na história primordial é fantástica e é notória. Nós começamos com o elemento de escolha, e isso é maravilhoso, isso é fantástico. Por quê? Porque é algo único da religião bíblica. Algo único da religião bíblica. O surgimento do mal nas filosofias do passado, pecado e etc., elas eram determinísticas. Por exemplo, no Egito, quando nós temos essa liberdade de noção ainda existia, nós temos um resultado como resultado, o caos das nossas escolhas. Ou seja, o caos e o mal existem pelas nossas escolhas. Eles não discutem a noção da existência. Elas se opõem a Maat, que era o deus da ordem. O Deus da ordem. Em outros lugares, como por exemplo a Babilônia, nós vamos encontrar ainda a mesma ideia, ordem e caos. Entre os persas, Ahura Mazda e Ahrimanyu. Vocês já ouviram falar desses nomes? Ahura Mazda, o grande deus dos persas, o grande deus de Ciro, de Dario, Ahrimanyu. E o que era Ahrimanyu? Existem pensamentos diferentes, era alguém equivalente a Ahura Mazda, com o mesmo poder. Se você gosta de ler a Marvel, eu não vou perguntar quem gosta de ler Marvel aqui, mas quem gosta de ler Marvel vai entender lá que é o The One Above All e o The One Below All. Os dois são antagônicos, mas possuem o mesmo poder, onipotência e onisciência. São poderosos, e eles eram poderosos. Nós, os homens, fortalecemos um ou diminuímos outro. Quando nós tomamos ações más, nós fortalecemos Ahrimanyu. Quando nós tomamos boas ações, nós fortalecemos Ahura Mazda. E isso é o que vai proporcionar o balanço ou a vitória de um ou do outro. Olha que coisa interessante, não é? O judaísmo tem algo parecido com isso no que diz respeito ao fortalecimento do Mashiach. O fortalecimento do Mashiach. Nossas ações
fortalecem o Messias, de acordo com Menahem Brod no livro Os Dias do Mashiach. Nossas boas ações fazem com que o Messias tenha mais poder para interceder diante do Eterno e que mais rapidamente ele possa vir estabelecer o seu reino conosco. O que a Bíblia nos diz a esse respeito? O que a Bíblia nos diz? Quando nós olhamos o testemunho bíblico, antes só de falar do testemunho bíblico, entre os gregos também, nós vamos ter a ideia da liberdade de escolha, começando no 6º século a.C., com Demócrito. A ideia de democracia e etc. A liberdade de escolher. Antes era tudo feito pelo destino. Pelo destino. Era tudo determinístico. Deus ou os deuses determinaram que aquilo iria acontecer daquela forma. Vocês podem perguntar, pastor, não abriu a Bíblia? A gente já leu o texto bíblico. Nós lemos o texto bíblico de Gênesis 3, que é a base do que nós estamos tratando. Quando nós voltamos ao testemunho bíblico, que para nós é o mais importante, pecado e liberdade andam de mãos dadas, porque o pecado é, em última instância, um ato de escolha voluntária. Voluntária. Nós podemos dizer que a nossa natureza nos leva a pecar, ok, mas a nossa natureza a pecar porque nós nos envolvemos no processo de criar uma natureza que cada vez é mais pecaminosa. E aí escolhemos pecar, e vamos escolhendo pecar. A diferença entre nós e Adão é que naturalmente Adão não escolheria pecar. Não escolheria pecar. Para nós é muito mais fácil. Diante de uma árvore, a maçã, a pera, o figo, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que nós queremos e buscamos é a nossa vontade. Porque o pecado, em última instância, é uma escolha voluntária de fazer a minha vontade. Por isso é voluntário, ao invés da vontade de Deus. Na dinâmica narrativa, quando nós vemos em Gênesis 3, e agora sim nós vamos entrar ali para analisar um pouquinho o texto, nós vamos perceber algo. Capítulo 2, verso 35. Abram comigo em Gênesis 2, verso 35. Gênesis 2, verso 35. Faz uma descrição muito interessante a respeito do primeiro casal. 10, 25. Eu digitei errado aqui. Digitei errado. 2, 25. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. E não se envergonhavam. E é interessante essa palavra utilizada aqui, a palavra hebraica utilizada para nu, é a palavra arum. Arum é uma palavra que significa, descrevendo nudez física, mas também inocência. Também inocência no sentido de pensamento, da nudez do pensamento, da inocência relacionada à maldade. Tudo isso está descrito na palavra num, arum. Mas em Gênesis 3, verso 1, que a Pan leu, diz o seguinte: a serpente era o mais astuto ou sagaz. Em hebraico é a mesma palavra. A palavra arum, erum. Um pouquinho de diferença somente no texto consonantal, é exatamente a mesma palavra. Exatamente a mesma palavra. E isso tem um propósito dentro da narrativa bíblica. E qual é o propósito de descrever o ser humano na sua inocência, como arum, e descrever a serpente na sua astúcia, como arum? Há um jogo de palavras sendo utilizado no texto bíblico. Ela era astuta. Nós podemos entender que a ideia do texto é preparar o leitor para o resultado da aceitação da proposta da serpente por parte de Adão e Eva. Então, a noção de preparo, de identificação. O que é essa identificação? A serpente primordial, antes voltando, o conteúdo dessa proposta envolvia a mudança de estado dos seres humanos, da inocência primordial, do arum, para um outro estado de consciência, de ciência, de compreensão. Que a serpente propõe ser iodeia, ser conhecimento, ser o conhecimento que vem de Deus, porque é isso que ela vai dizer várias vezes. Veja o que a serpente faz. Ela diz assim: a serpente primordial joga com o conhecimento, dizendo que Deus sabe, iodeia, que a árvore os faria como Deus, conhecedores, iodeia, do bem e do mal. A atração do mal aqui não está em prometer algo que eles já tinham. Não lhes promete que eles seriam superiores ao mundo criado, porque eles já eram. Não lhes promete que eles seriam como Deus, no sentido de imagem e semelhança, porque eles já eram. Não lhes promete que eles teriam imortalidade. É errado quando nós pensamos isso. Promete, na verdade, a principal promessa é que eles seriam conhecedores. Passariam da inocência descrita no capítulo 2, verso 25 e não 35, verso 25, para um estado de conhecimento. Sairiam do arum para ser iodeia. Mas o que eles passam a ser, na verdade, e aí você vai entender a partir do verso 10, quando ocorre a aceitação da proposta, quando ocorre essa aceitação, que a serpente lhes disse que teriam conhecimento de Deus, mas o resultado é que eles se identificam agora com a serpente. E eles passam a ter aquilo que é característico de uma grande parcela dos seres humanos, nós vamos ver no capítulo 3, quando você vai ler a partir do verso 10. Vamos lá no verso 10.
Diz assim, verso 9. O eterno Deus chamou o homem. Onde estás? Deus não estava, em hebraico, Deus não está perguntando qual é o lugar onde você está. Em que lugar você está não é o objetivo do texto hebraico. Na verdade, o que o texto hebraico está perguntando é assim, Adão, por que te escondes? Já de imediato, Deus já está perguntando o que te aconteceu. Deus já está lhe dizendo assim, tanto o carinho que nós tínhamos e a vontade de nos relacionarmos, onde foi parar tudo isso que aconteceu? E aí, Adão já expressa o fato de que ele não tinha o conhecimento de Deus, mas se identificava agora com a serpente. Porque ele tem um discurso fugídio, um discurso escapatório, um discurso que joga a culpa no outro, um discurso que não reconhece a sua própria culpa e não busca o arrependimento. Olha o que ele diz. Onde estás? E disse ele, ouvi teu passo no jardim. Ouvi teu passo no jardim. A ideia de ouvir dentro das Escrituras, Shema, a ideia de ouvir dentro das Escrituras é uma ideia das mais primordiais, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvi teus passos no jardim. Quando nós ouvimos dos passos de um Deus que se aproxima, nós devemos nos rejubilar. Jesus não disse isso? Quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Quando vocês prestarem atenção e ouvirem que Deus está se aproximando, rejubilem-se. Qual foi o sentimento de Adão? Ele temeu. A senhora White descreve no História da Redenção e também no Patriarcas e Profetas, que todos os dias, a viração do dia, Deus vinha para falar com eles. E todos os dias eles corriam ao encontro do Criador. Agora eles correm do Criador. Corriam ao encontro do seu Pai para estar nos braços dele. Agora correm dele. E Deus tem que perguntar o que aconteceu. E a resposta de Adão é: tive medo, porque estou nu. A palavra é arum. Tive medo, porque estou nu. Eu busquei o teu conhecimento, busquei a tua sabedoria em um lugar onde não havia. Fui buscar em fontes erradas e aí encontrei o fato de que eu estava nu. Agora eu sei que eu estou nu. Eu era nu e inocente. Agora eu sou consciente da minha nudez física e espiritual. Eu não posso estar na tua presença. O lugar que tu criastes para mim, não posso mais ficar aqui. Só que ele não reconhece naquele momento, ele tenta justificar. Ele tenta colocar, não, pai, olha, pai, ó, ali, ó, olha aqui, ó. Quem foi? Quem foi, pai? O que ele diz? Ele diz assim, eu me escondi. E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que proibi de comer? Pergunta direta, Deus straight to the point. Pergunta direta, você comeu? Deus não perguntou o que aconteceu. Deus conhecia e não queria saber do enredo. Deus não estava preocupado em entender a história. Deus queria apenas uma palavra de Adão. Qual era a palavra que Deus queria de Adão? Pai, perdão. Eu comi, pequei contra ti. E o que Adão faz? Arum. Porque uma das coisas que a serpente lhe dá, que a falta da inocência da serpente lhe dá, sabe qual é? A arte impossível, a arte inigualável de criar desculpas. O ser humano é cheio de criar desculpas. Se eu disser para você aqui hoje, eu vou chamar alguém, digamos, eu vou como pastor, vou na casa, vou visitar alguém, e eu chego lá e falo assim, irmão, aconteceu uma situação assim, assim, assim. Podemos conversar? Qual é a palavra que todo mundo começa? Pastor, sim, é verdade. Às vezes diz assim, é verdade. Mas aí vem aquela palavrinha que Lúcifer disse no céu, Deus era muito bom. Vem aquela palavrinha que Adão disse, sim, comi, mas... Vem a palavrinha que todos nós gostamos de usar, é o mas, porque o mas nos dá uma certa segurança. É a segurança da insegurança causada por um modelo de pensamento que nos tira da sabedoria divina, que reconhece o mal, reconhece o bem e busca o bem para nos dar uma estultícia, uma sabedoria da serpente, especialista em criar desculpas, em nunca reconhecer a si mesmo. E ele diz, a árvore que proibi de comer, o homem respondeu, a mulher... Estou vendo as mulheres rindo. A mulher que puseste junto de mim me deu a árvore, e eu? Me deu da árvore, e eu? Comi. Minha esposa já disse aqui, coitadinha. Eu não vou continuar esse sermão, porque afinal de contas isso vai me trazer problemas depois. Ó a estutice aqui também, tá vendo? E aqui nós temos que reconhecer algumas coisas interessantes. Quem trouxe o pecado ao mundo? O homem ou a mulher? A mulher. Aqui, ó. Isso aqui é machismo, viu?
Apóstolo Paulo responde, Elmer. O apóstolo Paulo responde, Elmer. O que o apóstolo Paulo diz? Porque por um homem entrou o pecado no mundo. Quem era o representante de Deus? A quem foi dado? E aqui o ponto interessante. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Algumas pessoas estiveram na minha casa logo nos primeiros sábados e alguns vão se lembrar. O Elcio vai lembrar que a gente falou isso numa live também. Quando você vai no capítulo 2 de Gênesis, vamos voltar lá no capítulo 2 de Gênesis para a gente entender isso. Olha a desculpa que Adão dá. Olha do capítulo 2 de Gênesis. Diz assim, ó. Capítulo 2, verso 15... Um pouquinho antes. Verso 15. O eterno Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden, para o cultivar e o guardar. Shemor, guardar. E o eterno Deus deu ao homem este mandamento. Para quem ele estava dando? Olha a felicidade da Nilza aqui, ó. Podes comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comeres, terás que? No masculino singular no hebraico. Tu vais morrer. Agora, no verso 18 é que diz, o eterno Deus disse, não é bom que o homem esteja só. A mulher existia no verso 15? Para quem foi dada a ordem? Quem foi o responsável pela entrada do pecado? E por que ele não assumiu sua responsabilidade? Porque quando ocorre a inversão de papéis, daqueles papéis determinados por Deus, ninguém assume sua responsabilidade. Capítulo 2 nos mostra, o capítulo 3 nos mostra o desfazimento da unidade essencial. O que no capítulo 2 a mulher foi criada para ser uma ajudadora idônea, que em hebraico é Ezer Knegdo. E o Ezer Knegdo, vem cá, amor, por favor. Ezer Knegdo não é alguém que está ao teu lado, é alguém que está na tua frente. Para que a cultura judaica ainda diz que as mulheres foram criadas mais baixas para que o homem possa se inclinar para ouvir os seus conselhos. Olha que bonitinho. Né? Esqueçam isso aí. Né? A gente... Ninguém mandou você share. Tá vendo? Agora eu estou no sal. Homens, depois eu falo para vocês outras coisas. Mas é em frente, as decisões serem enfrentadas. A ideia de Ezer Knegdo é a ideia de alguma pessoa que lhe faça o contra, mas de maneira amorosa. Por isso é Ezer Knegdo, como ele, estar de frente, não é ao lado. As pessoas falam, não, nós temos que andar todos lado a lado. Não, temos que estar enfrentados, para caminharmos com confiança. Porque se ela quiser andar para frente e eu quiser levá-la, ela tem que confiar em mim. E se eu quiser andar para trás e ela quiser me empurrar, estou dentro d'água. Né? Mas tem que confiar, ela já passou na maldade na cabeça aqui, eu já percebi. A ideia, então, é que nós tenhamos uma completa confiança. E essa confiança faça com que Adão deveria fazer com que Adão tivesse confiança nas decisões de sua esposa e ela nas decisões do seu marido. Mas o capítulo 3 nos mostra, não apenas isso, voltando um pouquinho, mas confiança também no papel que Deus determinou para o homem e para a mulher, aquilo que é chamado de complementarismo. Homens e mulheres são iguais? Sim. São essencialmente iguais, mas Deus determinou papéis diferentes no Éden para cada um de nós, para cada um deles. E o que acontece no capítulo 3? O homem, pergunto para você, Adão naquele momento, quando a Eva estava batendo aquele papo legal com a serpente, etc., o homem estava próximo ou não? Capítulo 3, verso 7, o que diz? Estava trabalhando seguro. Estava trabalhando seguro ou estava trabalhando com certeza? Estava batendo papo. Isso aqui é o discurso cuidado, mas você está perigando. Capítulo 3, verso 7 diz assim, ó. Verso 6, melhor dito. Diz assim, então abriram-se os olhos, melhor dito, verso 6. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido que com ela estava. Que com ela estava. O silêncio do representante de Deus. O silêncio de Adão. E agora? Ele ficou apenas observando quando ele deveria ter tomado a frente e dito não. Quanto tempo eles estiveram no Éden? De acordo com a tradição judaica, 37 anos. De acordo com a senhora White, bastante tempo também. Durante esse tempo todo, os anjos vieram dizendo, vocês estarão mais firmes juntos. Durante todo esse tempo, Adão teve a oportunidade de dizer para Eva que ela não deveria fazer e passar a ela as instruções efetivamente. Durante esse tempo, os anjos disseram, estejam sempre juntos. Eu não quero dizer que eles estavam, porque a senhora White fala no Patriarcas que Eva estava sozinha, na história da redenção. Acontece que sozinha não significa que Adão estava lá distante, olhando para outra coisa, etc, etc. Adão se aproximou, porque o texto bíblico diz isso. E ele não tomou a liderança que deveria ter tomado. Ele não se opôs
para que ela pudesse se opor a ela, para caminhá-la, para que ela andando de costas pudesse ter confiança. E ela deixou que sua confiança no seu marido e no papel que Deus lhe concedeu caísse. E por isso, ela caiu. Entretanto, obviamente, como ele era o representante, era através dele. O que teria acontecido se ele não tivesse pecado? Nós não sabemos, a Bíblia não nos fala. Não há possibilidade de nós sabermos o que teria acontecido. Mas o fato é que nós pecamos. O fato é que eles estavam aqui. Eva inclui algumas palavras, porque em que momento Deus disse que não poderiam tocar na árvore? Nenhum. E esse é um grande problema do ser humano. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Não era para haver estabelecido diálogo com a serpente. Ela deveria haver percebido, e aqui estava a ideia de que eles estando juntos poderiam perguntar-se, e questionar-se, e duvidar-se, e juntamente tomaram a decisão: vamos estabular essa conversa? Vamos continuar com essa conversa? E deveriam ter decidido que não. Mas o pecado entrou. Entretanto, a proposta dela não foi simplesmente de sabedoria, que os levou efetivamente à perda da sua inocência inicial. Eles buscaram ganhar. E o que aconteceu? Perderam. Perderam a inocência, perderam a sabedoria de Deus, perderam acesso à árvore da vida, perderam tudo o que poderiam ter ganho. Por isso que nós sempre dizemos que nós estamos em estado perfeito de vida em 4 páginas da Bíblia. As 2 primeiras e as 2 últimas. Porque no mesmo esteio, narrativamente falando, Deus resolve o problema do pecado. E ele resolve de que maneira? Lúcifer tentou da seguinte forma. Samael, ele chega para seus demônios e diz: vou fazer com que a criatura de Deus peque. Vou trazer a rebelião para esse mundo. Eu vou fazer com que eles pequem. Aqui vai ser o headquarter. Aqui vai ser o centro. Porque nós vamos nos unir em rebelião contra Deus. E ao nos unirmos como rebelião contra Deus, nós vamos ter poder para fazer com que ele faça aquilo que nós queremos. Porque ele só vai ter 2 alternativas. Se ele perdoar esse povo, essa criatura que ele acabou de criar, eu vou dizer: por que você não nos perdoa? O Senhor é injusto. Mas se ele não perdoar, o que eu vou dizer? O Senhor é tirano, como eu havia dito. Como eu havia dito. E só então pensou que Deus tem sempre uma terceira alternativa. Deus, quando o homem peca, Deus não chega ao homem e diz assim: ah, tudo bem, brincadeirinha, brother. Brincadeirinha. Deus não chega para o homem e diz: não, foi uma brincadeira. Pecado é só alguma coisa que faz mal para você. Isso aí é bobagem. Pecado é uma coisa que não existe. Deus não faz isso. Deus tampouco lhe condena, dizendo: você vai, nesse momento, esse exato momento, você vai morrer. Deus, no capítulo 3, verso 15, diz: eu porém inimizade entre você e a semente da mulher. Você ferirá o calcanhar dela. E você pisará, e ele te pisará a cabeça. Deus está dizendo o seguinte: você deveria morrer. Você, Adão, deveria morrer. E através de você todos deveriam morrer. Mas eu vou morrer por você. A condenação da lei, a condenação do teu pecado, a condenação da tua escolha, leva em mim agora a escolha de morrer por você. Que não é uma escolha posterior à queda, é uma escolha que já havia sido antecedida à queda, porque a primeira palavra de graça da Bíblia, eu disse para vocês, quando eu falei sobre Gênesis, a primeira palavra de graça da Bíblia, onde está? No princípio criou Deus os céus e a terra. Porque Deus sabia que isso traria apenas sofrimento para o universo. É ou não é? Porque não somos apenas nós que sofremos, ou nós acreditamos que somos nós apenas que sofremos. O universo inteiro está sofrendo em decorrência do pecado que existe no universo. Deus sofre por causa da saudade que Ele tem de nós. Deus sofre quando você sofre. Deus sofre quando uma criança é morta. Deus sofre quando uma pessoa é violentada. Deus sofre com as iniquidades que existem nesse mundo. Mas Deus não quer te dar respostas pequenas, mas uma resposta maior, que é a resposta baseada na morte da cruz de Cristo na cruz do Calvário. E a sua resposta é eterna. A sua resposta não é uma resposta que provê para a nossa ciência algo que seja agradável, mas baseada no seu conhecimento, no seu amor, no seu cuidado, na sua graça, Ele nos dará uma resposta eterna. Ele feriu a cabeça da serpente, e essa serpente não pode mais nos atingir. Por quê? Porque estamos seguros, ainda que sofrendo, estamos seguros de que a redenção chegará, de que a redenção se aproxima, e nós estaremos juntos, agora
no Éden renovado, quando tudo muito bom será de fato muito, 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 muito bom. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que haja paz na vida de cada um de vocês, e que o sábado seja esse momento agradável de nos lembrar que a serpente foi ferida, que ainda que nossos primeiros pais tenham tomado a escolha de se afastar de Deus, Deus tomou a escolha de nunca se afastar do ser humano. Nós não vivemos mais em Adam, nós vivemos em Cristo, vivemos em Cristo. Não somos mais do reino de Adão, apenas do reino de Cristo. E que Deus abençoe a cada um de nós. Eu quero convidar você para nós orarmos, ficarmos em pé, para fazermos a oração final. Adonai, Deus de Israel, nosso Criador, nosso Redentor, nós te agradecemos imensamente, porque ainda que tenhamos escolhido ser astutos como a serpente, nos identificar com a serpente, o Senhor escolheu proporcionar um caminho para nos identificarmos contigo, levar-nos de volta ao Éden, levar-nos de volta não à inocência do passado, a inocência de estarmos nus, mas do reconhecimento de que nus estivemos durante toda a nossa existência, mas que tu nos vestiste com a graça, com as vestes da graça de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelo sábado, obrigado pela família, obrigado por tudo aquilo que demonstra, ainda no nosso dia, nos nossos dias, que demonstram o teu cuidado, demonstram a tua presença e demonstram que o Senhor está cuidando de nós, vestindo-nos, dando-nos o alimento espiritual e, sobretudo, preparando o momento em que o Senhor dirá que tudo, absolutamente tudo, é de fato muito, muito bom. Porque não haverá mais pecado, não haverá mais separação, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. A cabeça da serpente não haverá sido apenas pisada, mas destruída, porque nós estaremos vivendo para a eternidade seguros, como irmãos, como filhos do Deus Todo-Poderoso. E neste dia, nós queremos renovar o nosso pacto contigo, dizendo: Pai, toma-nos em tuas mãos, nos leva seguros nas asas da águia até a Jerusalém Celestial. Dá-nos não a inocência, mas o teu conhecimento e o conhecimento que transforma hoje, para glorificar no futuro. Por Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém.